Olá, pessoal. Bom, vamos continuar com integrais trigonométricas. No vídeo hoje a gente vai estudar de novo certas combinações de funções trigonométricas. Primeira coisa que vamos relembrar é as integrais de tangente, cotangente, secante e cossecante, que vão ser úteis. Coisas que vão ser úteis e que vai ilustrar um pouco a escolha que a gente faz dos produtos de integrais. É o seguinte, se você for pensar na derivada de tangente e secante, elas estão muito relacionadas, certo? Então, a derivada de tangente envolve secante, a derivada de secante envolve secante e tangente. Então, essas duas estão muito relacionadas, secante com tangente. Do mesmo jeito que seno com cosseno. A derivada de seno era cosseno, a derivada de cosseno era seno. Então, por isso a gente escolhia, de certa maneira, combinações envolvendo produtos de senos e cossenos. Agora, por que daqui a pouco vamos ver, vamos escolher combinações de secante e tangente justamente por essa relação que tem entre as derivadas. Tá? Uma vez que a gente tem esse tipo de relação entre as derivadas, vai ser mais ou menos fácil fazer aparecer uma derivada interna, tá? Para fazer alguma substituição. Então, o objetivo nos próximos slides vai ser essencialmente fazer aparecer uma secante quadrado ou fazer aparecer uma secante por tangente. E fazer alguma substituição adequada, obviamente. Importante, cotangente e cossecante vão se comportar da mesma maneira. Em que sentido? Em qual sentido? Simplesmente as derivadas estão completamente relacionadas. Aparece cossecante e cotangente nas duas derivadas. Então, eventualmente, no final, a gente vai analisar o caso cotangente e cossecante, mesmo que é completamente análogo ao caso de secante e tangente, mas vale a pena ser mencionado. Ok? Então, vamos começar com esse caso daqui. O que acontece quando a gente trabalha com integrais de produtos, não, de potências de secante com potências de tangente? Então, vamos lá. Relembrando que a derivada de secante é secante vezes tangente e a derivada de tangente é secante quadrado. Então, vamos proceder mais ou menos do mesmo jeito que em seno e cosseno. Vamos tentar isolar secante por tangente ou isolar secante quadrado. Nesse caso particular, o que a gente vai conseguir fazer é isolar secante por tangente. Vamos ver por quê. X, tangente a la 4 de x, secante de x, tangente de x. Tá. Uma vez que a gente isolar isso, a gente pode simplesmente, lembrando que a derivada de secante é secante por tangente. Então, a ideia vai ser fazer com que todo o resto da expressão fique em termos de secante. Então, vamos ter secante quadrado de x e tangente a la 4, que seria tangente ao quadrado vezes secante de x, tangente de x. Isso aqui vai ser integral de secante quadrado de x. E aqui, muito importante, a gente vai usar uma identidade trigonométrica bem conhecida, que é 1 mais tangente quadrado de x igual a secante quadrado de x. Certo? Em particular, tangente quadrado vai ser secante quadrado menos 1. Tá? Então, vai ser secante ao quadrado de x menos 1 ao quadrado, secante de x, tangente de x. Tá? Só para aqueles que talvez não conheçam essa identidade trigonométrica é obtida dividindo por seno ao quadrado de x a identidade
trigonométrica básica, aquela seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Se você divide por cosseno ao quadrado de x, então você obtém essa identidade aqui embaixo. Tá? Só uma pequena observação. Agora, vantagem disso, agora a gente pode fazer uma substituição. U igual a secante de x e du vai ser igual a secante de x tangente de x. Tá? A gente simplesmente fez aparecer essa derivada interna. Então, essa integral virou a integral de u quadrado por u quadrado menos 1 ao quadrado du. Isso virou a integral de u ao quadrado, fator de u a la 4 menos 2u quadrado mais 1 por du. E essa integral vai ser a integral de u a la 6 menos 2u a la 4 mais u quadrado por du. Mas qual é a vantagem? A gente já chegou numa integral de um polinômio, a qual é facilmente calculável. Tá? Então, isso dá u a la 7 sobre 7 menos 2 vezes u a la 5 sobre 5 mais u ao cubo sobre 3. E agora a única coisa que falta fazer é voltar na variável original, que nesse caso era x. Então, o que a gente tem é que essa integral vai virar secante a la 7 de x sobre 7 menos 2 vezes secante a la 5 de x sobre 5 mais secante ao cubo de x sobre 3. E nunca esqueçam da sua melhor amiga, a constante de integração. Ok, mas tudo bem. Então, esse caso funcionou mais ou menos do mesmo jeito que senos e cossenos. Isolava alguma coisa que vai virar a derivada e transformava todo o resto em termos da função, no caso, secante de x. Ok. Vamos experimentar com outro tipo de integral. Vamos lá. Temos integral de secante a la 4 por tangente a la 8. Nesse caso particular, a gente vai conseguir facilmente puxar um secante quadrado para fora e secante quadrado transformar em termos de tangente. É isso que eu vou fazer. Vou voltar um instante para ver por que a gente não podia fazer isso nessa integral daqui. Se a gente puxasse um secante quadrado ou isolasse um secante quadrado, só ia sobrar um secante. Só que esse secante ia fazer com que aparecesse uma raiz na hora de substituir em termos de tangente. Então, essa não era uma alternativa para essa primeira integral. Mas para a segunda, tudo bem, porque o que sobrou é uma potência par de secante, o qual a gente pode transformar facilmente em tangente. Então, vamos lá. Então, vamos fazer o que eu acabei de descrever. Então, o que a gente faz é, isso aqui dá secante ao quadrado de x, tangente a la 8 de x, e vamos, o que eu falei, separar esse secante quadrado. Por que secante quadrado? Porque secante quadrado é a derivada de tangente. Então, ele vai virar a derivada interna, ou a derivada da nossa nova variável. Uma vez a gente faz isso, então, esse pedaço deixa quietinho que ele vai fazer o papel de derivada. O que a gente faz? Vai transformar o resto em termos de tangente. Então, vai ser a integral de secante quadrado, que é 1 mais tangente quadrado, por tangente a la 8 de x, por secante ao quadrado de x, por dx. Nesse ponto, a gente pode fazer a substituição u igual a tangente de x, du, nesse caso, vai ser secante ao quadrado de x por dx. E como a gente fez a transformação, se a gente fez a transformação certa,
deveria dar uma integral super tranquila de fazer. No caso, a integral que a gente obtém é 1 mais u quadrado vezes u a la 8 por du, a qual, de fato, é uma integral fácil de fazer, e essa integral vai ser a integral de u a la 8 mais u a la 10 por du, que vai dar u a la 9 sobre 9 mais u a la 11 sobre 11, e voltando na variável original, você obtém tangente a la 9 de x sobre 9, mais tangente a la 10 de x sobre 10, mais a nossa famosa constante de integração. Ok? Então, nesse caso, funciona direitinho isolar o secante quadrado. Aqui usamos fortemente o fato de secante estar elevado a uma potência par. Ok, então agora vamos numa outra situação para ver o que acontece se são situações nas quais a gente não necessariamente pode separar alguma expressão do tipo secante por tangente ou secante quadrado. Tá? E expressar tudo bonitinho. Tá? E o caso típico onde isso acontece vai ser essa integral, a integral de secante ao cubo. Se a gente tentar separar um secante quadrado, o que a gente obtém vai ser secante. Só que secante, quando você tenta expressar em termos de tangente, vai aparecer uma raiz. Complica tudo. Se a gente tentar fazer aparecer secante por tangente, a gente nem tem tangente por enquanto. Então, essa alternativa também não vai funcionar. Então, o que a gente vai tentar fazer, a gente vai fazer essa integral de uma maneira um pouco diferente, e para isso fazemos esse daqui, secante de x vezes secante ao quadrado de x por dx. Então, essa integral em particular, a gente vai tentar fazer por partes. Tá? Nesse caso, secante ao quadrado, por ser a derivada de tangente, ela é facilmente integrável. Então, você pode chamar isso de dv, e essa du, porque a gente sabe derivar secante. Então, usando integração por partes, temos que u igual a secante de x, dv igual a secante quadrado de x por dx. A derivada de u, que é a derivada secante, seria secante de x tangente de x, facilmente derivável, e a integral de dv, por dx, né? E a integral de dv, que seria a integral de secante quadrado, é fácil, que dá tangente. Então, v igual a tangente de x. Ok, uma vez que temos isso, usando integração por partes, o que a gente obtém é u por d, que seria secante por tangente, menos a integral de v por du, que seria tangente de x secante tangente por dx. Isso dá o quê? Secante de x, tangente de x, menos a integral de secante de x por tangente ao quadrado de x de x. Tá? Então, a princípio, chegamos numa outra integral. Vamos ver como transformar essa outra integral. Tá? Essa outra integral, vamos lá, secante de x, tangente de x. Então, tangente quadrado tem uma relação com secante quadrado, e a relação é tangente quadrado igual secante quadrado menos 1. Então, você tem secante de x vezes secante ao quadrado de x menos 1 por dx. Qual é a conclusão? Que secante de x, tangente de x, menos
a integral de secante ao cubo de x por dx, mais a integral de secante de x dx. Então, temos que. Então, alguns de vocês ficam assustados. Como assim? Mas voltamos para a integral de secante ao cubo. A gente queria calcular a integral de secante ao cubo. Que problema. Não. Na realidade, essa técnica foi ótima, porque voltamos sim na integral de secante ao cubo, mas ela apareceu do lado direito com sinal menos. Tá? Então, não sei se vocês lembram quando fizeram integral de e a la x por seno de x. Você fazia um par de vezes e, eventualmente, aparecia de novo a integral, você passava para o outro lado. Então, esse é o mesmo tipo de situação. No caso, podemos pegar essa integral daqui e passar para o outro lado somando. Então, você vai obter o quê? Se fazemos isso, então vamos ter que duas vezes a integral de secante ao cubo de x por dx vai ser igual a secante de x tangente de x mais a integral de secante. Só que a gente já sabe a integral de secante, a gente calculou no vídeo passado, e é logaritmo natural de, em valor absoluto, secante de x mais tangente de x. Tá? Concluímos com secante ao cubo de x, a integral, vai ser 1/2 dessa expressão. Não esqueçam de passar essa constante a dividir, mas logaritmo natural de secante de x mais tangente de x. Tudo isso somando a sua melhor amiga constante de integração. Tá? Agora, só resumindo o que a gente fez até agora. Então, a gente tratou dois casos independentes, que é o que acontece se, por acaso, a secante aparece como sendo uma potência par. Você pode isolar secante ao quadrado e o que sobrou de secante ao quadrado transformar em termos de tangente. Isso vai resolver o problema fazendo o igual a tangente, você obtém um polinômio e você consegue integrar. Já no caso de ter uma potência ímpar de tangente, por exemplo, m ímpar, porque se m é par, já sabemos resolver pelo primeiro caso. Se m é ímpar e n é ímpar, então você vai poder separar uma secante e uma tangente. E o que sobrou vai ser par em ambas as funções, em secante e em tangente. Então, o que sobrou pode transformar em termos de secante de x. E você, para isso, você faz a substituição u igual a secante e essa vai resolver, porque no final você vai obter um polinômio e esse polinômio é facilmente integrável. Só não esqueçam de voltar na variável original. Ok? Agora, vamos considerar o nosso último caso, que vai ser combinações de cossecante com cotangente. É importante aqui, ele vai se comportar de maneira mais ou menos análoga ao que acontecia com secante e tangente. Por quê? Porque as derivadas, a relação entre as derivadas é mais ou menos a mesma, tá? Então, vamos começar com esse caso bem simples. O que acontece? Temos cossecante vezes cotangente ao cubo. Então, lembrando que a derivada de cossecante é cossecante cotangente, só que aparece um sinal menos, né? Então, lembrando isso, a gente poderia... e a derivada de cotangente é cossecante quadrado com um sinal menos, certo? Então, a gente ou isola cossecante quadrado ou isola cossecante por cotangente. Essencialmente, essa é a ideia nesse tipo de integrais. Então, nesse caso particular,
o que a gente vai poder fazer é isolar cossecante por cotangente. Então, aqui vamos ter cotangente ao quadrado de x vezes cossecante de x, cotangente de x vezes dx. E vamos utilizar identidade trigonométrica. Como transformo o cotangente quadrado em termos de cossecante quadrado, por exemplo. Então, lembrando que cotangente é cosseno sobre seno, então você tem a seguinte identidade. Cotangente ao quadrado de x mais 1 igual a cossecante quadrado de x. Certo? Usando essa identidade, a gente obtém o seguinte: integral de cossecante ao quadrado de x menos 1 vezes cossecante de x cotangente de x. Tá? Mas, uma vez temos essa expressão, que parece meio complicada, você pode fazer, no caso, u igual a cossecante, e du vai ser fácil, porque já a gente fez aparecer. Só tome cuidado com o fato de aparecer um sinal. Tá? Então, tem que tomar cuidado na hora de substituir, mas essa integral virou a integral de u quadrado menos 1 por du, e aparece um sinal. Tá? Então, ficou bem tranquilo de fazer. Eu peço para vocês terminar. Aqui, a única coisa que falta fazer é integrar um polinômio e voltar na variável original. Então, não tem nada além disso. Ok, agora vamos no caso seguinte. Imagina que você tem cossecante quadrado e cotangente. Então, nesse caso particular, você vai poder isolar cossecante quadrado. Tá? Então, essa integral virou a integral de cotangente ao cubo de x por cossecante ao quadrado de x. Uma pequena observação, alguém poderia se perguntar por que movimentou cossecante quadrado para a direita. Eu simplesmente faço isso para não esquecer que eu estou isolando algo que eu quero que seja a derivada. Aí, uma vez que eu isolo isso, eu não mexo mais com isso. Transformo todo o resto. Isso é importante, ajuda, psicologicamente é bom fazer esse tipo de coisa. Parece uma bobagem, mas você vai ver que quando tem uma expressão meio complicada, às vezes você esquece de o que tem que transformar e o que não tem que transformar. Ok. Uma vez que a gente tem isolado o cossecante quadrado, qual é a ideia? Você transforma todo o resto em termos de cotangente de cotangente. Só que, nesse caso, não precisou transformar nada. Todo o resto já é cotangente, já está em termos de cotangente. Então, essa integral virou a integral de... Ah, não, desculpa, precisamos fazer u igual a cotangente de x du vai ser cossecante ao quadrado de x dx. Nesse caso, a integral virou... Ups, com um sinal menos, né? A integral virou integral de u ao cubo por du, ou um sinal menos. Tá? Nesse caso, dá menos u a la 4 sobre 4. Voltando na variável original, daria menos cotangente a la 4 de x sobre 4, mais a nossa famosa constante de integração. Ok? Com isso,
finalizamos a parte de integrais trigonométricas, conseguimos fazer integrais de expressões que envolvem produtos de funções trigonométricas. Não todo produto de funções trigonométricas pode ser feito de maneira mais ou menos fácil ou sistemática. No caso, a gente escolheu alguns casos onde sabemos que existe relação entre os produtos que aparecem. Tipo, seno com cosseno tem uma relação entre as derivadas. Tangente e secante tem relação entre as derivadas e cossecante com cotangente. Já se você misturar um pouco, aí você tem que analisar por separado a situação. Mas dá. Agora a gente tem algumas técnicas e alguns argumentos que podem ser usados. Ok? Bom, com isso finalizamos essa parte. Tchau, tchau. Até uma próxima.